Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem? Professor Cleito Barbosa, seu servo aqui na Matemática 2, Geometria, e hoje nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho, galera, sobre os temas da nossa aulinha número 9. Cleitão, cara, quais são os temas que a gente deve abordar, que a gente vai precisar lembrar para resolver as questões da nossa aulinha número 9? A gente vai precisar lembrar do Teorema de Tales. Vamos conversar um pouquinho também sobre algumas consequências desse Teorema de Tales. As fundamentais, as principais, o Teorema da bissetriz interna e o Teorema da bissetriz externa, tá? Então, qual é o meu objetivo? Eu pretendo que a gente faça aqui rapidinho, pessoal, uma pequena revisão conceitual. A gente vai falar sobre esses princípios, em que consistem, e aí a gente faz algumas questõezinhas que eu tenho certeza que vai ficar show aí para a gente revisar esses conceitos, tá? Aí você diz assim, vamos lá, Cleitão, em que consiste o nosso Teorema de Tales? Tales, o nosso matemáticozão grego, eu costumo dizer que Tales é um matemático da proporcionalidade. Proporção, você não pode esquecer que proporção é uma igualdade entre razões. Então vamos lá, sem delonga, em que consiste o Teorema de Tales? Ele diz assim, um feixe de paralelas determina sobre duas ou mais transversais segmentos proporcionais. Você diz assim, tá, Cleito, mas acho que a única coisa que eu lembrei aí foi de paralelas e proporcionalidade. Massa, já é um bom começo. O que seria um feixe de paralelas? Um conjunto de paralelas, vamos colocar assim, que não necessariamente precisam estar igualmente espaçadas. Você percebe que a distância dessa para essa é maior do que a distância dessa para essa. Então, eu tenho aqui as retas R, S e T como retas paralelas. Isso aqui é chamado de feixe de paralelas, tá? Então, vamos lá. Determina sobre duas ou mais transversais. Aí você pergunta, Cleitão, o que é uma transversal? Transversal é a reta que corta esse feixezinho de paralelas, tá? Então, eu vou colocar aqui a transversal T, vou colocar aqui outra transversal, a transversal U. Então, um feixe de paralelas determina sobre duas ou mais transversais segmentos proporcionais. Cleiton, segmentos? Sim. Você percebe que o segmento é a região da reta delimitada por dois pontos. Então, aqui eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C. Então, segmento, segmento. Eu tenho o ponto D, o ponto E e o ponto F. Então, presta atenção no que consiste o Teorema de Tales. Tales diz que AB está para BC, por exemplo, AB vai estar para BC da mesma forma que isso é proporção, uma igualdade entre razões. Da mesma forma que os segmentos correspondentes na outra transversal estão posicionados. Por exemplo, o segmento AB, ele encontra-se entre as retas R e S. Então, na outra transversal, quem se encontra entre R e S? O segmento DE. Da mesma forma que DE vai estar para quem? BC, que está aqui embaixo, o correspondente a ele na outra transversal. Opa, se BC está entre S e T, desculpa, eu botei duas vezes o T, Vou colocar um xizinho aqui, tá? Da mesma forma que DE está para F. Estamos juntos? Então, Teorema de Tales. Qual é o nosso foco nessa aulinha número 9? Proporcionalidade. Uma dica sobre proporcionalidade, cuidado com a correspondência. Eu poderia, por exemplo, pessoal, montar diversas proporções. Não tem só esse jeito de montar a minha proporção. Eu poderia dizer que AB está para DE, da mesma forma que BC está para F. Observe o meu movimento. AB está para DE, da mesma forma que BC está para F. Tranquilo? Cleiton, e se eu quisesse fazer o contrário? Tá show. Eu posso dizer que DE está para B, da mesma forma que F está para BC. Mas uma dica, eu também poderia dizer que AB é um segmento, está para AC. Opa, Cleitão, viu um negócio diferente. AB é o pequenininho, AC é o grandão que está pegando uma parte de AB. Massa, não tem nenhum problema. Lembra que são segmentos proporcionais. Eu peguei esse segmento, mas o AC também é um segmento. Quando eu for montar a minha proporção, é que eu tenho que pegar de forma correspondente.
E você vai perceber, meu querido e minha querida, que em muitas questões vai compensar pegar o segmento todo. Então, A, B, o pequenininho está para o todo, da mesma forma que DE, o pequenininho, vai estar para o todo. É F, tá? Não esquece dessa dicasinha, tá, Chu? Então, existem diversas formas de você montar essa proporção. Legal? Então, você vai ver a que melhor convém na sua questão. Então, muito provavelmente, em algumas questões dessa nossa aula número 9, você vai precisar lembrar do Teorema de Tales. Show? Como eu falei no início do vídeo, galera, para a gente ganhar um tempo conceitualmente falando, essas duas consequências são muito importantes e às vezes a galera esquece desses princípios. Por exemplo, o Teorema da bissetriz interna. Cleitão, o que é uma bissetriz? Bissetriz é uma seviana e seviana é qualquer segmento que vá do vértice até o lado oposto de um triângulo. Ah, Cleitão, então eu estou fazendo uma pequena associação. Quando eu falo em mediana, mediana é a seviana que vai até o ponto médio. Show? É isso mesmo. Então, qual é a característica da bissetriz? A bissetriz é a seviana que divide o ângulo em duas partes iguais. Por isso que eu coloquei alfa e alfa. Aí você vai dizer, mas Cleitão, o que é que a bissetriz tem a ver com o Teorema de Tales? Tudo. Por que tudo, Cleitão? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui em preto um segmento paralelo, melhor ser paralelo, né, galera? Um segmento paralelo ao segmentozinho vermelho. Dá para ver? Vou colocar aqui um segmento paralelo e vou esticar esse ladinho aqui, ó. Show? Massa? Tá aí, bonitinho, tá até legal. Galera, isso é paralelo a isso. Lembra que o Teorema de Tales ele é usado em segmentos paralelos. Então vem comigo. Isso é paralelo a isso. Vamos lembrar, resgatar aulas anteriores do nosso material? Paralelismo. Galera, se isso é paralelo a isso, esse ângulo alfa aqui, ele é alterno, interno, a esse ângulo alfa aqui. E ângulos alternos são iguais. Show? Se isso é paralelo a isso, esse ângulo é correspondente a esse. Por que é correspondente? Porque a posição corresponde. Ele está aqui à esquerda da paralela e abaixo da transversal. Esquerda da paralela e abaixo da transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Você concorda que... Olha para esse triângulo aqui, ó. Dá para visualizar bacana? Presta atenção nesse triângulo, Chu. Aqui é alfa e aqui é alfa. Esse triangulinho aqui que está pintado com bolinhas vermelhas, ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, esse ladinho aqui é igual a esse. Se eu chamei esse lado de B, esse lado aqui também será B. Legal? Aí você vai dizer, ô Cleitão, tudo bem, mas eu não estou conseguindo enxergar aí é o Teorema de Tales. Vamos fazer mais uma paralela aqui, ó. Você consegue ver um conjunto de paralelas cortadas por transversais. Então, galera, esses segmentos aqui, eles vão ser o quê? Proporcionais. Isso é o Teorema de Tales. Um conjunto de paralelas cortadas por duas ou mais transversais, segmentos proporcionais. Então, eu posso dizer, pessoal, que C está para N. Tá vendo o C? Ele fica entre essas duas paralelas. Na outra transversal, quem fica entre as duas paralelas? N. Eu estou fazendo nesse movimento. C está para N, da mesma forma que esse B, que está entre essas duas paralelas, está para quem? Está para M. Tá? Ah, mas espera aí, pessoal, vamos conversar direitinho? Por Tales, a gente consegue ver essa relação. Mas toda a vida, na minha questão, Cleitão, eu vou precisar fazer isso tudo? Não. Eu quero que você lembre de forma bem simples assim, ó, tá? Tem um triângulo, traçou-se a bissetriz, tá? Aqui tem um lado C, aqui o lado B, aqui N e aqui M. Para você visualizar de forma mais fácil e mais produtiva, tá? Funciona assim, Chu. Imagina, galera, vamos simplificar. Aqui foi um aspecto um pouco mais técnico para você entender o que fundamenta o Teorema da bissetriz interna. Mas vamos ser práticos? Vamos fazer de uma forma que você consiga resolver nas suas questões? Imagina, pessoal, que bem aqui é um solzão de meio-dia. Solzão, tá? Solzão, sorrindo, feliz, massa. Se é sol, você concorda que esse N
num solzão de meio-dia, que nesse princípio é como se fosse a sombra do lado C. E o M é como se fosse a sombra do lado B. E essas sombras, a gente trabalha de forma técnica como sendo projeções, tá? Então é como se N fosse a projeção do lado C no chão, tá? Como se eu projetasse esse lado no chão. É como se todos os pontos caíssem aqui para essa retinha. E o M é a projeção do lado B. Então, para suavizar o teorema da bissetriz interna, o que é que eu quero que você coloque no seu coração? Um lado está para a sua projeção, da mesma forma que o outro lado vai estar para a sua projeção. Quanto maior o lado, maior a sua projeção. Isso é diretamente proporcional, tá? Ou quanto mais inclinado o lado, se você quiser olhar assim, né, fica melhor para você. Então, B está para a sua projeção, assim como C está para a sua projeção. Ah, Cleitão, mas tem outra forma de olhar. Quando você faz a bissetriz, você não divide o lado oposto em duas partes? Show! Um lado está para a sua parte, assim como o outro lado está para a sua parte. Teorema da bissetriz interna. Massa? Talvez a gente precise disso também. E, finalizando um pouquinho essa parte conceitual da nossa aula, nós vamos falar em teorema da bissetriz externa. Vou fazer o mesmo esquema, tá, pessoal? O que foi que eu fiz aqui para a gente conversar? Estabeleci uma paralela à bissetriz. O que é que eu vou fazer aqui? Também estabeleci uma paralela à bissetriz. Só que lembra que é bissetriz externa, Chu. Se é bissetriz externa, eu tenho que pegar a bissetriz do ângulo externo. Lembra que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então vamos lá, vamos fazer a paralela. Agora eu vou colocar de vermelho mesmo. Imagina que esses dois segmentos são paralelos, tá? E aí eu vou imaginando diversas paralelas nesse sentido. Massa? Show! Como se fossem raios solares. Vou já colocar meu solzinho aqui para você entender legal. Tá, show? Meu solzinho aí. Então, peraí. Cleitão, se é paralela, se aqui é alfa, aqui também é alfa, porque eles são alternos internos, ó, direita e esquerda na região interna das paralelas. Se aqui é alfa, aqui também é alfa, porque eles são o quê, pessoal? Eles são correspondentes, ó, direita da paralela, abaixo da transversal. Tá vendo a correspondência? Mesma posição, ó, direita, abaixo. Então, Chu, esse triângulozinho aqui, ele é o quê? Isósceles. Se aqui é C, daqui para cá também é o quê? C. E aí, vem comigo, vem comigo. Você lembra que aqui eu disse que o teorema de Tales, eu poderia pegar o todo para a parte, todo e a parte? Nós vamos fazer isso na nossa bissetriz externa. Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos devagarinho. Você entende, Chuchu, que esse Czinho aqui, ó, C, ele está entre essas duas paralelas. Legal? Quem está entre as mesmas paralelas aqui seria o N. C está para N, assim como já o B está entre essas duas paralelas nesse segmento azul. B. Quem é que está entre essas duas paralelas no segmentozinho azul aqui embaixo? É o meu M. Parece a mesma fórmula, não é, pessoal? Parece. Mas eu coloquei para que simplifique sua visualização. Imagina o solzão bem aqui. E já vamos pegar nesse princípio, nessa dica, tá? Se eu quiser, se o se o Sol estiver aqui, Chu, tu entende que a sombra do B vai ser o M? Então, o B está para a sua sombra, mas a sombra do C, se não tivesse o B, você entende que a sombra do C seria o N? Então, um lado está para a sua projeção, da mesma forma que o outro lado está para a sua projeção. Então, eu quero que você entenda isso. Imagina, fica a dicasinha do Sol. Um lado está para a sua projeção, para a sua sombra, assim como o outro lado está para a sua projeção, a sua sombra. Teorema da bissetriz interna e externa, isso vai ajudar a gente a resolver algumas questões. Então agora, galera, eu vou colocar algumas questõezinhas para a gente resolver, tá? Observa aqui. Você pega aí no seu material, nossa primeira questãozinha de sala, tá aqui ela. Ela diz assim, ó. A área coberta para apoio da piscina da casa do Sr. Logan foi projetada no fundo do terreno na forma de um triângulo retângulo de catetos AB igual a 12. Vou colocar bem aqui para você visualizar, tá? Para melhorar a nossa imagem. Esse segmento AB é igual a 12 metros, tá? E AC
esse outro cateto. Lembra que ele falou catetos, né? Se ele falou catetos, esse triângulo é um triângulo retângulo, aí é um ângulo de 90 graus, igual a 6 metros. Show? Então vamos lá, show. Como mostra a figura a seguir, desenhada sem escala, para você não se preocupar com a proporcionalidade do desenho. Insatisfeito com a área disponível, lembra que a disponível é essa partezinha cinza, tá? O que é que ele vai fazer? O proprietário pediu ao arquiteto que, mantendo a forma original, duplicasse o menor ângulo do triângulo. Você está vendo, ó, bem aqui tem um ângulozinho X, ele vai duplicar esse ângulozinho X. Show! De modo que a área correspondesse ao triângulo BAD. Vai haver uma ampliação. Massa. Qual o aumento no menor cateto que atende à solicitação do senhor Logan? Qual é o aumento no menor cateto? O que é que eu preciso calcular? Essa medidazinha X. Show! Cleitão, como é que eu faço para calcular essa medidazinha X? Presta atenção no seguinte, galera. Isso aqui é bissetriz, tá? Isso é uma bissetriz. Se eu olho para o triângulo BAD, isso é uma bissetriz interna, que a gente acabou de ver. E em que consiste o teorema da bissetriz interna? Quando você faz a bissetriz, ela divide o lado oposto em duas partes. Não necessariamente iguais, tá, pessoal? Os ângulos são iguais, mas aqui há uma divisão proporcional. Ô, galera, em que consiste isso? Você lembra que um lado vai estar para a sua projeção, da mesma forma que o outro lado vai estar para a sua projeção? Eu acho que você vai matar rápido aí comigo. Vou escrever bem aqui, ó. BA está para AC, tá? Um lado vai estar para a sua projeção da mesma forma que BD, tá? Vai estar para CD. Ô, galera, pega isso comigo. Observe esse princípio aqui, certo? Show! Olha para cá. Esse está para esse. Qual é a relação entre 12 e 6? Você entende que 12 é o dobro de 6? Se 12 está para 6, assim como esse lado está para x, então quanto é que mede esse ladinho aqui, pessoal? Ele vai ser 2x. Porque aí eu posso dizer que 12 está para 6, da mesma forma que 2x está para x. Legal, Cleitão, que bacana. Estou entendendo. O teorema da bissetriz interna me fez descobrir aquele outro ladinho. Massa. Mas eu quero saber o valor de x. E agora? E agora, Chu, tu vai usar um dos teoremas que eu tenho certeza que você mais conhece na sua vida. O teorema de quem? De Pitágoras. Onde a minha hipotenusa no triângulo, lembra que eu estou pegando o triângulo BAD, tá? A hipotenusa é 2x e os catetos vão ser quem? 12. E quanto é que mede esse outro cateto inteiro, pessoal? X mais 6. Então aqui é x mais 6. Vamos fazer o nosso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? Então, quanto é 2x ao quadrado? Eleva o 2 e eleva o x. Show! 12 ao quadrado é 144. E aqui eu tenho um produto notável, o quadrado da soma. O quadrado da soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vamos comigo. Vamos trazer todo mundo para cá? 4x2 menos x2, 3x2. Menos 12x, porque está mais 12x, eu passo para lá menos 12x. 144 mais 36 é 180, passa para lá, menos 180 igual a zero. O que é que nós vamos fazer? Dividir todo mundo por 3, galera. Dividindo todo mundo por 3, para simplificar a minha equação, eu tenho x ao quadrado menos 4x menos 60 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau, que você estuda isso muito bem lá na sua matemática 3. Então eu vou resolver essa equação, não por Bhaskara, eu vou usar soma e produto. Lembre que a soma é menos b sobre a, o produto das raízes sempre é c sobre a, então o b é menos 4, o oposto de menos 4 é 4 e o a é 1. Show! A soma das raízes tem que dar 4. Produto das raízes, c sobre a. O c é menos 60, o a é 1, o produto é menos 60. Então eu tenho que buscar duas raízes cuja soma seja igual a 4 e o produto seja menos 60. Quem são elas? Quem são elas? Facinho, pessoal.
só pode ser quem? O 10 e o menos 6. Vamos ver. Se eu somar 10 com menos 6, dá 4. Se eu multiplicar 10 por menos 6, dá menos 60. Mas você lembra que x é um lado do triângulo, então jamais o meu x pode ser o quê? Negativo. Então, a resposta da questão, esse aumento que a gente colocou igual a x, esse aumento é igual a 10. Você no seu material tem isso daí, você vê que a resposta é o item D de dado. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão, Chu? Essa segunda questão é exatamente a segunda questão de sala da nossa aulinha número 9, tá? Ela diz assim, você pode acompanhar no seu material ou aqui comigo, ó. Ela diz que 3 ruas paralelas são cortadas por 2 avenidas transversais. É lógico que quando tu começar a ler uma questão dessa, tu já fica assim, lá vem um teorema de Tales, porque é um feixe de paralelas cortadas por transversais. Nos pontos A, B e C na avenida 1, nos pontos D, E e F na avenida 2. Então vamos lá. 3 ruas paralelas, vou colocar aqui, tá? Acompanha comigo. Vem lá. Paralelas, cortadas por 2 transversais, que eu já vou chamar aqui, ó. Ele mandou chamar um de Avenida 1, por isso que eu estou colocando A1. E A1 é tocada nos pontos A, B e C. Tá vendo? Fazendo do jeitinho que ele queria. E D, E e F na Avenida 2. Vou colocar a Avenida 2 como transversal. E aqui os pontos D, E e F. Eu costumo dizer, querido e querida, que nesse estilo de questão, não adianta a gente ter todo o conceito geométrico do mundo, mas não conseguir fazer o desenho. Então, uma dica, pegar questões nesse estilo, cara, respira, faz o desenho, depois você vai lá ver o que é que precisa. Tá tudo ok? 3 ruas paralelas, cortadas por 2 avenidas transversais, 1 e 2. Na avenida 1, os pontos A, B e C, tá? Onde elas cortam, e na avenida 2, os pontos D, E e F. Vamos lá. Só que ele diz de tal forma que AB é igual a 90 metros, então eu vou sapecar um 90 bem aqui, tá? AB é 90 metros. Diz que BC é igual a 100 metros, coloquei 100 metros aqui. Diz que DE é igual a X e diz que EF é igual a 80. Então vamos lá. Nessas condições, qual é o valor de X? Então, galera, como a gente viu o teorema de Tales, basta você fazer o que aqui agora? Um feixe de paralelas determina sobre 2 ou mais transversais segmentos proporcionais. Vamos montar nossa proporção? 90 está para 100. Da mesma forma, o correspondente a 90 é x e aqui o correspondente a 100 é 80. Tranquilo, pessoal? Legal. Então eu posso simplificar, galera. Se eu dividir os dois membros aqui por 10, vai cancelar esse zerinho com esse. Mas lembra que eu também posso simplificar aqui, simplificando esse com esse, porque eu divido os dois por 10. 1 vezes x dá x. Quanto é 9 vezes 8, Chu? 72 metros. Qual é a resposta, então, dessa segunda questão que foi molezinha para a gente? Resposta é o item C de casa. E vamos para mais uma questão, pessoal. E essa próxima questão, seguindo a sequência do que a gente está fazendo nessa aula, é a terceira questão de sala aí no teu material. Ela diz assim, ó, o mapa a seguir foi construído na escala 1 para 1500. Não esquece disso, tá, Chu? A escala é de 1 para 1500. Nunca se dá essas escalas nesse estilo de questão gratuitamente. E exibe parte da cidade de Curitiba, no Paraná. Os pontos A, B e C, D e E representam esquinas de algumas ruas. No mapa, AC é igual a 15. Então, o AC é daqui para cá, tá? O AC é igual a 15. AB é igual a 6. Então, só o AB daqui para cá é igual a 6. Legal. E AE é igual a 8. Então, o nosso AE daqui para cá, isso é 8. Show! As ruas 1 e 2 são paralelas. Ele está dizendo que isso é paralelo a isso. Olha que bacana, pessoal. Então, se eu colocar outra paralela aqui, já temos um feixe de paralela. Tranquilo? A distância real em metro entre as esquinas D e E é igual a... O que é que eu preciso calcular? Essa distância x aqui. Dá para você visualizar bacana? Ainda vou fazer o seguinte. Quanto é isso tudo, pessoal? Isso aqui é 15. Quanto é isso aqui? 6. Quanto seria, pessoal? Só essa partezinha? 9. Porque 9 mais 6 vai dar o 15.
fica facinho de você resolver essa questão por teorema de Tales. Porque você concorda que 8 vai estar para x, olha que legal, 8 está para x, assim como o 8 não está entre essas duas paralelas, o correspondente ali é 6. 6 vai estar, x entre essas duas paralelas, o correspondente é quem? É 9. Tranquilo? Show! Então vamos lá, Chu. Se eu disser que 6 vezes x é 6x, 9 vezes 8 é 72. O que seria o x? 72 dividido por 6. O x vai ser igual a 12. E 12, Chuchu, seria essa resposta do item A. Mas você tem que tomar cuidado. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Galera, ele quer a distância o quê? Real. A medida aqui está em centímetros. Você acha que a distância de uma rua para outra vai ser 12 centímetros? Lógico que não. E ele quer essa distância real em quê, pessoal? Em metro. Ô galera, você entende que cada centímetro lá, nesse mapa, corresponde a 1.500 centímetros na realidade. Olha, não esquece da escala. Toma cuidado, e aí vai a dica. Muitos de nós, ao resolvermos questões de matemática, assim que a gente descobre o valor de x, vai nos itens. Olha aqui que osso. Ó, lá tem um 12. Eu achei 12, eu vou lá e marco. Opa, cuidado, Chu. Se a escala é 1 para 1.500, significa que cada centímetro corresponde a 1.500 centímetros na realidade. Mas vou mudar. Cada centímetro, mudando a escala, 1.500 centímetros, isso dá o quê? 15 metros. Isso, você entende que de centímetro para metro, a gente volta 2 casinhas para a esquerda. Pulo decímetro, pulo metro. Se cada centímetro no mapa equivale a 15 metros na realidade, então esses 12 centímetros eu vou fazer o quê? 12 vezes 15, porque cada um deles corresponde a 15 metros. Isso vai dar o quê, pessoal? 180 metros seria a minha distância real. A resposta correta dessa questão é o item D de dado. Muito cuidado. Questão me deu escala? Verifica se você não tem que fazer a transformação para a realidade. Massa? Questão muito bacana essa 3, para a gente entender e para lembrar sempre desse princípio. Encontrei um valor para a variável. Olhe, será que a questão está pedindo realmente aquele valor ou tem algo que eu preciso cuidar? Massa? Vamos fazer mais uma questão, galera? E a próxima questão, mantendo a nossa regularidade, é a própria questão de sala número 4 do material. Ela diz assim, ó, uma área delimitada pelas ruas 1 e 2, está aqui a rua 1, está aqui a rua 2, e pelas avenidas A, B e A e B, avenidas A e B, está aqui as duas avenidas, show, tem a forma de um trapézio, A, D, D', A', que legal, tá aí o meu trapézio, com AD igual a 90, ou seja, daqui até aqui, show, do A até o D, isso tudo é 90. Bacana, show. E a linha D' igual a 135. Ou seja, isso tudo igual a 135 metros. Como mostra esse esquema da figura abaixo. Tal área foi dividida em terrenos. Que terrenos? AB, B', A'. Está aqui AB, B', A'. Show. BC, C' e B'. Está aqui. E CD, D' e C'. Legal. Todos na forma trapezoidal. Dá para visualizar isso tranquilamente na figura. Com bases paralelas às avenidas. Com bases o quê? Paralelas às avenidas. Então, galera, tudo isso é paralelo. As duas ruas se transformam em transversais. Então, vamos lá. Tal que AB igual a 40, vamos colocar? O AB é 40, BC é 30 e CD igual a 20. Que legal! De acordo com essas informações, a diferença de A', B', esse daqui, que eu vou chamar de X, e C', D'. A linha B' menos C', D', que eu vou chamar aqui de Y. Ele quer a diferença entre essas duas medidas, entre esses dois segmentos, em metros. Ó, galera, eu vou brincar, já que é para revisar, essa é a nossa última questãozinha dessa aula. Eu posso dizer, galera, 90 é todo e está para 40. Vamos aqui devagarinho, tá? Vamos fazer bem aqui, vem comigo. 90 está para 40,
Vamos passear um pouquinho essa nossa câmera. Olha para cá. Da mesma forma que 135 está para x, o todo está para parte, assim como o todo está para parte. 90 está para 40, assim como 135 está para x. Isso me faria descobrir o valor de x. Tranquilo, pessoal? Show! Mas eu também posso dizer que 90 está para 20, da mesma forma que 135 está para y? Pode. Vou colocar 90 está para 20, assim como 135 está para quem? Está para y. Show! Vou fazer aqui para você visualizar um negócio. 90 vezes x, tá? É 135 vezes 40. O que seria o meu x? 135 vezes 40 dividido por quanto? Por 90. Que legal! O meu x, pessoal, simplificando os dois membros aqui, os dois por 10, e aí entendendo que 135 dividido por 9 é 15, 15 vezes 4, isso vai dar quanto, pessoal? 60. O meu x é igual a 60, tranquilo? 4 vezes 15. Quanto é que seria o y, pessoal? Será que você consegue descobrir quanto seria o meu y? Vou deixar bem aqui. Por que aqui não é 20? Se eu fizer aqui o mesmo princípio, 90y, 135 vezes 20. O que seria o y? 135 vezes 20 dividido por quanto? 90. O y seria, vamos fazer a mesma coisa, dividindo por 10 em cima e embaixo, simplificando 135 por 9, isso dá 15. Quanto é 15 vezes 2? 30. Pessoal, o que é que o y é do x? A metade. Mas você lembra, e aí é uma dica sobre proporcionalidade, o x corresponde a 40, o y corresponde a 20. O correspondente do y era metade do correspondente do x. Perfeito, Cleitão. Então, quando eu descobri que o x era 60, já poderia afirmar que o y é 30? Sim, isso é proporcionalidade. E o que é que ele quer? A diferença entre x e y. A diferença é 60 menos 30. E quanto é 60 menos 30? É 30. Porque ele quer, meus queridos, resposta aí do item B. A diferença, pessoal, entre a linha B', essa medida x, e C', D', essa medida y. Perfeito? Então, resposta item B de bola, item B de boa, pessoal, boa sorte, bom tudo para você. Espero que você tenha conseguido revisar nessa nossa aulinha número 9, Teorema de Tales, Teorema da bissetriz interna e Teorema da bissetriz externa. Eu aguardo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um forte abraço.